pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você teve uma boa noite de sono? Se você não teve uma boa noite de sono e nem vem tendo boas noites de sono, esse vídeo é pra você. Eu fui pesquisar alguns dados antes de fazer esse vídeo e eu confesso pra vocês que eu fiquei assim um pouco chocada. De acordo com a OMS, 40% dos brasileiros sofrem de algum distúrbio relacionado ao sono. E como se não bastasse isso, a pandemia ela entra como um fator precipitante da insônia. E não à toa a palavra insônia foi uma das palavras mais buscadas no Google em abril e maio do ano passado. E eu também encontrei uma pesquisa que fala que no período de pandemia aumentou em 15% a prescrição de medicamentos para dormir para os americanos. Um pouco chocante, né, esses dados, porque eu realmente não imaginei que fosse tão abrangente assim essa questão da insônia. É bem comum que a insônia esteja associada a algum transtorno mental. Então, por exemplo, alguns transtornos depressivos ou alguns transtornos de ansiedade, a insônia até entra ali como um sintoma. Mas também algo que é bem comum é que a insônia anteceda ou contribua com o desencadeamento de alguns outros transtornos. Ou seja, se você sofre de insônia, é fundamental que você olhe para isso, para o bem da sua saúde física, que a gente sabe os inúmeros benefícios de uma noite bem dormida, e também pelo bem da sua saúde mental. Lembrando aqui que dentro dos transtornos relacionados ao sono, o transtorno de insônia ele não é o único. Existem vários diagnósticos relacionados ao sono, então se isso é um problema recorrente na sua vida, é fundamental que você procure a ajuda de um profissional capacitado para que faça um diagnóstico adequado e também um tratamento adequado para o teu caso. Nesse vídeo eu vou falar algumas características da insônia e principalmente algumas dicas que vão te ajudar a trabalhar um pouquinho melhor isso de maneira que você consiga ter melhores noites de sono. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu vou falar aqui alguns critérios que o DSM-5 coloca para ser classificado como um transtorno de insônia. Queixas ou insatisfações em relação à qualidade ou à quantidade do seu sono, no que se refere a iniciar o sono, ou seja, aquela dificuldade de indução do sono, a dificuldade em manter o sono, ou seja, aquela pessoa que acorda muito durante a noite, ou a dificuldade no despertar, que diz respeito também àquelas pessoas que acabam despertando muito mais cedo do que o necessário e não conseguem mais dormir. E aí, para ser classificado como transtorno, essa falta de qualidade no sono já começa a afetar alguma área da tua vida, profissional, de relacionamentos. Essa dificuldade no sono tem que estar presente por pelo menos 3 vezes na semana, há pelo menos 3 meses. Obviamente, sempre considerando o caso de uma pessoa que realmente pode dormir, né? A gente não vai falar de pais, por exemplo, que acabaram de ter um bebê e que não conseguem dormir porque o bebê acorda no meio da noite. Não. O transtorno de insônia são as pessoas que apresentam esses critérios, ainda que tenham a possibilidade de dormir. E ainda que você não seja classificado dentro de um transtorno de insônia, mas você apresenta a insônia em algum grau, essas dicas também vão te ajudar bastante a melhorar a qualidade do seu sono. E a primeira dica diz respeito a ter uma rotina noturna de relaxamento. E o que quer dizer isso? Que você possa, antes de dormir, uma meia hora antes de dormir, fazer algumas atividades ou alguns rituais que mostram para o teu cérebro que é hora de desacelerar. Como assim? Eu vou falar para vocês o que eu faço e funciona para mim. Eu comecei a colocar no meu celular um lembrete meia hora antes do horário que eu gostaria de dormir. Então eu normalmente durmo às 10h30. Então, às 10 horas, o meu celular me envia um lembrete falando hora do sono. E aí, eu paro aquilo que eu tô fazendo no momento, sempre que possível, e já começo a me programar para ir para a cama. Eu já pego minha água, escovo meu dente, eu vou mostrando pro meu cérebro que é a hora de dormir. E, gente, no início, eu não tinha sono às 10 horas. Eu tive que ir praticando isso pro meu cérebro ir entendendo que aquele era a hora de eu ir pra cama. Então faça aquilo que te relaxa, toma um chá, comece a desacelerar uma meia hora antes do horário que você tá pensando em ir pra cama. Sempre lembrando que desacelerar é muito diferente de você pegar o seu celular ou de você assistir televisão, porque os eletrônicos a gente mais que sabe que eles não contribuem com a nossa noite de sono. Então, se meia hora antes você já puder ir se afastando de eletrônicos, melhor vai ser sua qualidade no sono. Quanto mais você for repetindo esse ritual, mais automático isso vai se tornando. A segunda dica diz respeito a controlar os estímulos. E o que seria isso?
O que acontece é que depois de muitas noites com dificuldade de dormir, o seu cérebro vai associando o seu quarto ou a sua cama com não dormir. Então, mesmo antes de você ir para o teu quarto, de você ir para a tua cama, você já está ansioso, você já está preocupado, achando que você já não vai dormir. Você fala, vai começar mais uma noite que eu não vou dormir. Por quê? Porque você já associou o estímulo, né? Você já associou a sua cama e o seu quarto com essa questão de ficar rolando na cama e de não dormir. Então, o que a gente vai fazer é recondicionar esses estímulos. Ou seja, a gente vai associar o seu quarto, a sua cama com o dormir, com o descansar, com o relaxar. E como que você faz isso? Não rolando mais na cama. Como assim? Se você deitou e depois de meia hora, 20 minutos, meia hora, você ainda não dormiu, você vai levantar da tua cama. Você não vai mais ficar na cama rolando por horas e horas. Tentou 20, 30 minutos, não conseguiu, o melhor que você pode fazer é levantar da cama, ir para um outro ambiente ou para uma poltrona, para um outro lugar diferente da tua cama e fazer alguma atividade de relaxamento. Qualquer atividade que induza você a um certo estado de relaxamento. E aí a gente vai para a terceira dica, que é você ter clareza de quais são as atividades que te relaxam. Cada pessoa relaxa de uma maneira diferente e você tem que perceber aquilo que funciona para você. Pode ser ler um livro, ouvir uma música relaxante, tomar um chá, fazer uma meditação, qualquer coisa que vá te colocando nesse estado de relaxamento. E o mais importante, qualquer que seja essa atividade que você escolheu, você não vai fazer ela na cama, você vai fazer ela em qualquer outro lugar. Lembra que a gente está tentando associar a sua cama e o teu quarto exclusivamente com a atividade de dormir, de descansar. E isso tem muito a ver com a nossa dica 4, que é reserve o seu quarto apenas para dormir. Então, nada de ficar na cama trabalhando até mais tarde, fazendo um curso online deitado. Lembra que o que a gente está fazendo nesse início para começar a regular o teu sono novamente é recondicionando estímulos. Então, a gente precisa desassociar a figura da cama a qualquer coisa que não tenha a ver com dormir. A quinta dica tem a ver com restringir o seu sono. O que é isso? Quanto menos a gente dorme ao longo do dia, maior é a pressão para que chegue à noite e a gente realmente se sinta cansado para dormir. Então essa dica tem muito a ver com não tirar cochilos ao longo do dia. Eu sei que às vezes é até um pouco tentador para uma pessoa que não dormiu bem à noite e que à tarde vem o cansaço. E aí, quando é possível, ela tira um cochilo. Não faça isso, pelo menos nesse início de regulação do teu sono. Aguenta firme e deixa para dormir apenas no horário que você se planejou para dormir. Nessa questão de restringir o sono, também é fundamental que você delimite um número de horas para você estar na cama. Então, por exemplo, para mim é fundamental que eu durma 6 horas ou que eu durma 8 horas. Eu, por exemplo, coloco das 10h30 às 6h30 é o meu horário de dormir. Ainda que eu tenha ido dormir meia-noite, 1h da manhã, eu vou levantar às 6h30, porque eu restringi o meu horário do sono àquele horário. Sempre lembrando, gente, que a gente está no início de regulação do sono, não significa que tem que ser sempre assim, mas nesse início é isso que vai te ajudar a recondicionar a tua cama ao horário de dormir. Existem outras dicas referentes à higiene do sono. Só que eu não vou me ater muito aqui a elas, que eu acho que vocês já até sabem, que é comer mais leve antes de dormir, não consumir álcool, café, tabaco no período da noite, praticar exercício físico, tudo isso é fundamental, né? Os bons hábitos são fundamentais para que a qualidade do teu sono melhore. Então é importante que você olhe para eles também e perceba se existe algum hábito ali que você precisa mudar para que o seu sono melhore. E por fim, eu queria dizer que na maioria dos casos, a insônia ela é uma consequência de uma preocupação excessiva, de uma ansiedade excessiva, de medo ou de qualquer tipo de emoção negativa que talvez você possa estar vivenciando. Portanto, trabalhar os pensamentos que geram essas emoções e pensar em estratégias adaptativas para lidar com essas situações que você está vivendo nesse momento é algo fundamental no tratamento da insônia. Portanto, além dessas dicas que eu coloquei aqui, referentes a recondicionamento de estímulos, a comportamentos, a hábitos, referentes à higiene do sono, eu acrescentaria uma última dica. Se a insônia não é algo que você tem conseguido vencer sozinho, busque a ajuda de um profissional psicólogo. Compreender essas emoções e criar estratégias funcionais para lidar com essas emoções e com esses pensamentos é algo fundamental se você quiser ter mais qualidade de vida, principalmente no que se refere ao seu sono. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir aqui embaixo
e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que vem tendo dificuldade de dormir bem. Então é isso, um beijo, tchau!